querido, tudo bem? Satisfação imensa. Hoje, Clarice Lispector. Eu sempre gostei muito de Clarice Lispector, né? Como é que você conheceu? Como é que eu conheci Clarice? Eu acho que como a maioria das pessoas conheciam foi na internet, assim, coisa de Facebook, de frase coisa que solta. Às vezes nem dela é. Tem uma colega nossa lá da UF, a Bianca, que ela falou, né, que conheceu a Clarice por frases no Tumblr, né? Verdade. Eu acho que é isso, eu também tinha Tumblr na época, eu também via coisa da Clarice, assim, achava esse nome muito forte também e tal. Mas a paixão mesmo, ela veio quando eu li A Paixão Segundo GH, foi o primeiro livro que eu li da Clarice, na faculdade já, né, eu não li no ensino médio. E comecei cada vez mais a me interessar por esse universo que a Clarice cria ali, que é um universo místico, é uma coisa completamente diferente, assim. Você se sente, não sei como é que dizer que a gente se sente, porque acho que nem as personagens da Clarice sabem muito bem como se sentem ali, né? Mas é uma mistura de descobrimento do que é a vida e ao mesmo tempo um monte de dúvida que ela te coloca, né? E a Clarice, ela tem essa coisa mística dela tanto na literatura como na sua personalidade mesmo, né? A própria Clarice é uma personagem mística. Uma coisa indecifrável. O Caetano tem uma canção que eu não sei se é dedicada a Clarice Lispector, mas o nome da canção é Clarice. O verso mote da canção é: Que mistérios tem Clarice? Lá no Instituto de Letras a gente tem um quadro com a foto dela e que ela tá com aquele olhar bem penetrante, né? Sempre que eu olho para esse quadro, eu me pergunto: que mistérios tem Clarice? Só a obra dela pode responder, né, Yuri? Verdade. Qual é o conto que a gente vai falar hoje? Um conto que eu gosto muito chamado Amor. Amor. Tá aí, eu acho que é uma palavra muito forte, um sentimento muito forte, talvez o mais importante, pra mim é o mais importante. Você é um cara que ama muito, né? Eu sou um cara que ama muito. E Amor tem como protagonista a Ana, né? A Ana, que é uma bela recatada e do lar, né? Tem a sua família, tem os seus filhos, né? Tem a sua vida... Classe média, tudo correndo normalmente todos os dias. Rio de Janeiro. Mora onde? Tijuca, talvez, né? Não sei, eu não seria capaz de... Porque ela tá na Floresta da Tijuca e ela vai andando pra casa depois, então talvez seja ali, né? Jardim Botânico. Jardim Botânico, é isso. Clarice, ela descreve a Ana, eu acho esse trecho muito interessante, né? Ela fala: Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era a mais perigosa. Então tinha uma hora da tarde do dia dela, ela descreve o dia dela, que ela era muito atarefada, ela estava sempre fazendo as coisas de casa, e uma hora estava tudo pronto, estava tudo acabado, estava tudo finalizado, e aí? O que fazer? A hora perigosa do dia. Por que a hora perigosa do dia? Porque é a hora que Ana ia refletir, ia pensar na sua vida, ia pensar na sua existência. E é muito perigoso pensar, né? Então Ana fazia o quê? Ia preencher esse dia com alguma coisa. E nesse dia em específico, contado aqui no conto, a Ana vai fazer compras, ela vai à feira. E quando ela tá voltando da feira, no bonde, né? Ela tá no bonde, pegou um bonde para ir para casa. Acontece um fato que vai mudar completamente ali o rumo da sua trajetória, né? A Ana tá ali no bonde com a sua sacola de compras e tal. Quando ela olha pro lado, ela vê... O que ela vê? Um cego mascando chiclete. Um cego mascando chiclete. Isso muda completamente ali a visão que ela tem do mundo, dá um rebuliço. A Clarice tem muito isso, né? São coisas banais que acontecem que muda completamente o rumo das pessoas, né? A Clarice, ela vai trabalhar com o horror do cotidiano mais banal mesmo, né? No que no cotidiano a gente consegue pensar de reflexão. Sempre são coisas, as personagens da Clarice passam por esse momento epifânico, né? De epifania, e elas, a partir daí, a vida meio que se desestrutura. Mas não é a vida, é a vida interior, né? São os pensamentos, são os sentimentos, o que ela sente, enfim. E esse conto é magistral porque ele trata disso de uma maneira muito interessante, né? Verdade. E aí esse cego mascando chiclete, ela diz que é uma pessoa mascando chiclete no escuro. Esse mascar chiclete no escuro pra ela, ela deixa cair
todas as compras no chão, ela tinha comprado ovos, né? Todos os ovos se espalham no chão, suja a sacola inteira, e ela dá um grito. O bonde já estava saindo, quando ela grita, o condutor fala: parou, aconteceu alguma coisa. E ela tá desesperada, se recompondo e tal, ele viu que não era nada e vamos seguir o bonde. E aí aquele ovo começa a pingar na perna dela e tal, e ela tá ali tentando se refazer, não consegue, passa do ponto da casa dela, desce em qualquer lugar, desesperada, assim, o mundo dela virou de cabeça para baixo, né? E ela desce no ponto que é na frente ali do Jardim Botânico, né? E ela entra no Jardim Botânico e começa a ver um mundo completamente diferente e começa aquele fluxo de consciência, né? Que é muito característico na Clarice, que é essa enxurrada de pensamentos, essa descrição muito grande dos detalhes, né? Que são os detalhes que falam muito também, enfim. Quando ela entra no Jardim Botânico, a narrativa ela começa a dar acesso pra gente ao não só o que aquela personagem tá pensando, né? Não só acesso aos pensamentos, mas como ela vê, a percepção de mundo dela, né? Então ela começa a ver o mundo como se ela estivesse olhando através de um microscópio. E isso é interessante, porque vai da formiguinha que ela pisa até as árvores que compõem o jardim, né? Ela fala em determinado ponto do conto que depois que ela viu o cego, o mal estava feito. Ou seja, a visão que eu tenho, né, desse cego e de toda essa situação que aconteceu com ela, eu acho que ela se enxerga no lugar do cego ali. O que você acha? Não, eu acho que é isso mesmo. Olhar é uma questão de alteridade, né? É sobre isso. É sobre isso. É sobre, no final de tudo, a maior parte dos contos da Clarice fala sobre a alteridade, sobre essa possibilidade de olhar o outro e, ao olhar o outro, ver a si mesmo. O fato de ser um cego acaba levando ela para esse lugar de questionar se a vida dela de mulher, né, como diz o conto, cuidando de filho, cuidando de marido e não tendo uma vida própria, se aquela vida para ela era uma vida confortável. A que ponto era uma vida confortável? A que ponto era uma vida que dava prazer para ela? Porque ela tá numa proteção muito grande, né? Ela tem um conforto, ela tem um porto seguro, né? O conto fecha assim, né? O marido levando ela pro conforto, né? A protegendo. Exatamente. Dá aquele estalo no fogão e ela vai ver o que aconteceu e no final são eles dois indo pro quarto. Então tem essa proteção, né? E o cego tira ela dessa proteção. Ela começa a entrar ali no mundo e em pensamentos que tiram ela daquele conforto e ela fica desesperada, ela fica sem chão, né, velho? Ela se confronta com a pobreza mais pobre que existe. O conto diz a pobreza dos homens e das crianças grandes, que ela, como classe média, não enxergava até então. E vai enxergar justamente naquele cego que é uma pessoa que não vê. O conto é bacana, provoca discussão exatamente por causa disso. Então, depois dela ter vivido todo esse momento, né, que desestabiliza, tira ela do eixo, ela estava em perigo. Ela estava vivendo em perigo ali, porque ela estava fora da bolha, ela estava fora da sua segurança, da sua casa. E aí, quando ela volta para casa, ela volta muito assustada. O filho dela também olha para ela com muito medo, assim. Foi a pior expressão que ela já viu na vida. Ela abraça o filho muito forte, quase que esmagando. E se abraçar o filho, né, é uma maneira dela também voltar a si, a quem ela era, né? Algo palpável, né? Porque se no momento da Epifania a gente estava num mundo totalmente abstrato, quando ela chega em casa é um mundo do palpável, um mundo no qual ela pode pegar, ela pode sentir, ela pode tocar. É isso. É sempre sobre isso. No finalzinho, o marido dela faz alguma besteira lá no fogão, deixa cair alguma coisa, né? O fogão, ele tem um problema que ele estoura e ela já tá um pouco assustada ainda do dia que ela viveu, ela sai correndo pra ver o que aconteceu e o marido fala: não, tá tudo bem, deixa eu cuidar de você e tal, e leva ela pro quarto. E aí quando ela chega no quarto, tem um trecho interessante que fala: num gesto que não era seu, do marido, né, mas que pareceu natural, segurando a mão da mulher, levou-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Afastando-a do perigo de viver. Eu acho que ela viu outras oportunidades, outras possibilidades de viver, fora de existência. Da área de conforto. Isso. E aquilo é muito perigoso, né? Porque ela pode abandonar toda a família por conta dessas outras possibilidades, né? Eu acho que a Clarice brinca com isso em diversos outros momentos. E por causa do amor ao próximo. Eu acho que também o que está em jogo é o que o amor ao próximo pode levar um indivíduo a fazer. Porque
ela começa a pensar na desigualdade do mundo. E essa coisa do perigo de viver é interessante porque o Rosa, que é da mesma geração que a Clarice, no Grande Sertão Veredas, o Riobaldo diz: viver é muito perigoso. É uma frase constante do Grande Sertão Veredas. E de fato é muito perigoso viver. Tá vivo, né? Já é correr risco, né? E se você ficar alheio à realidade, aí que se torna mais perigoso ainda. E aí é o cego, né? É o cego. É você se fechar na sua realidade. É o automatismo do cotidiano, né? Você vira máquina. Por isso que eu acho que a Clarice desestabiliza a gente sempre, por fazer a gente enxergar que a vida tem outras possibilidades. Porque é comum, né, a gente entrar no automático, eu acho, porque a existência ela é muito absurda mesmo, assim. A nossa, sabe, tudo isso, o universo é muito absurdo. Então a Clarice mostra que, olha só, não é só a sua vidinha, sabe, tem outras coisas também. E a gente sai incomodado, a gente... sabe, acaba um conto da Clarice incomodado, fala, o que aconteceu aqui? Eu acho que a Clarice, ela brinca muito bem com essa coisa do tirar a gente do senso comum, do tirar a gente do automático, porque a nossa rotina, ela acaba entrando no automático naturalmente, né? A gente não vai ficar pensando em questões existenciais todos os dias, porque a gente vai enlouquecer. Eu acho que a Ana enlouqueceria se ela ficasse nessa vibe aí do cego uma semaninha. Ela deixa a gente incomodado, mas a gente nem sabe também o porquê a gente tá incomodado. Nem a Ana sabia porque ela estava incomodada, ela só sabia que tinha alguma coisa diferente, ela tinha visto alguma coisa que tinha mexido com ela estava querendo colocar toda aquela existência dela em ordem. A GH, no romance A Paixão Segundo GH também, vê o seu mundo desmoronando na sua frente por conta de uma barata, né? Ali mostra muito forte isso, né? Esse mundo é um apartamento que vai de cima para baixo, que sobe, que vira deserto, que, sabe? Diz muito da pretensão humana de querer a ordem, né? Sempre, mundo organizado, né? Organizado. Mas na verdade a gente vive no caos sempre, né? O mundo é caótico, a vida da gente é caótica, então ela põe o dedo na ferida nesse aspecto. Agora, a pergunta que não quer calar: você saiu transformado da leitura? Saí transformado da leitura. Eu sempre saio assim, quando eu leio um conto da Clarice, esse aqui tem todos os contos dela, né? Eu termino de ler um conto e paro assim, e fico digerindo aquilo. Clarice, né? Eu acho que né? Eu termino assim e falo, cara, mas é uma coisa que nem eu sei dizer o que eu estou sentindo e tal, mas com o tempo, sabe, aquilo vai fazer sentido, e a literatura num todo é isso pra mim, é uma coisa muito provocativa, sabe? E a Clarice também era muito provocativa, né? Eu sempre lembro daquela entrevista dela, e ela ali fumando seu cigarro, né? E toda numa pose teatral. Pra mim aquilo é muito teatral também, né? A Clarice era aquele enigma, aquela coisa toda. E aí ela escreve um conto, o Mineirinho, e o repórter pergunta pra ela, né? Que implicações você acha que esse conto vai ter, né? O que você acha que esse conto vai mudar, enfim, na sociedade? E ela fala, eu acho que não vai mudar em nada. Acho que não vai mudar em nada. Sabe? Então, assim, é o poder da literatura também de, sabe, a gente não tá fazendo pra mudar a sociedade assim, né? Vamos mudar, não é isso também. É a reflexão, é o debate, é isso aqui que a gente tá fazendo agora, sabe? É isso aí que você tá fazendo agora, de estar assistindo também, a gente trocar essa ideia, trocar esse papo, bater esse papo. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Nesse poder da literatura, assim, enfim. E eu tava falando que as imagens que a Clarice traz e as imagens que a Clarice brinca são muitas vezes ásperas, sabe? São muitas vezes difíceis de engolir. Só que é esse o meio que ela usa pra fazer a gente despertar. Despertar pra quê, né? Não sei também. Eu acho que despertar... Cada um tem o seu despertar. Eu acho que despertar é uma coisa muito subjetiva, assim. Então, beleza, pra mim eu saio de Clarice, né? Então eu fico aquele meu tempo pensando, assim, sabe? E me deu um estalo pra alguma coisa, pra você não deu, não fez sentido pra mim esse conto, não gostei, achei que ela falou besteira, sabe? Então, assim, para cada pessoa vai levar você a pensar outras coisas. Então, por isso que eu acho que esse momento é um momento mágico. Momento que a gente tá aqui agora, Luan, é um momento mágico. Discutir literatura, sabe? E eu sempre repito e falo isso de novo, porque, cara, a gente lê a mesma coisa e ter alguém para poder compartilhar as leituras e falar, e eu pensei isso, e aí você enriquece e fala, não, cara, eu acho que é por aqui. E eu falo, não, talvez você... Sabe? E a gente vai chegando num lugar, assim. Eu tava até falando com você nesse
tá falando dessa coisa do despertar, eu tava falando com você que eu não tô num momento muito Clarice, eu tô lendo, interessado em outras coisas. Mas teve um momento, assim, durante a minha graduação que eu fiquei muito fissurado, não sei se é a palavra certa, mas eu fiquei muito desperto para a obra da Clarice. Foi justamente no momento que eu também li Paixão Segundo GH, eu fui buscar de novo A Hora da Estrela, os contos dela. Realmente, eu acho que para ler Clarice você tem que estar preparado, porque é um estado de espírito. Ela te leva a uma coisa muito transcendente, que é como você falou, às vezes bate, às vezes não bate. Pra você, por que ler Clarice? Em uma palavra. Pode ser. Marília Gabriela. Ou repita tudo que você já falou. Clarice, ela traz imagens muitas vezes banais pra falar coisas muito sérias, sabe? Então a gente vai lendo, vai achando que ela tá falando qualquer coisa. São cenas assim do cotidiano, do dia a dia, cenas de crônica mesmo. E quando a gente vai perceber, a gente já tá imerso naquele mundo devagarinho. A Clarice, ela vai te ganhando aos poucos, sabe? Eu acho que é por isso que a gente deve ler Clarice, assim. Ela te leva pro universo dela. E pra você, por que a gente deve ler Clarice? Porque Clarice é infinitamente melhor do que qualquer autoajuda que a gente possa ler. Da mais barata à mais complexa, eu acho que a Clarice me ajuda a viver. Não falo mais nada depois dessa. Dá meu café e vambora. Obrigado, querida. Foi um prazer estar com você de novo aqui. Até o próximo, né? Até o próximo. Estamos servindo pra televisão, hein? Tamo... Eu falei isso no passado, é verdade. Valeu. A visão que eu tenho, né, desse cego, de toda essa situação que aconteceu com ela, é que a visão que eu não tenho, que é o cego. Bom, Jardim Botânico, Zona Sul, deve morar ali no... Jardim Botânico é Zona Sul, não é centro, não? O comandante, como é que é? O condutor. O piloto, o condutor. Agora você tem um problema com a câmera. Por quê? Eu sinto isso. Jardim Botânico é... Jardim Botânico é no Jardim Botânico. Porra, vai bater uma fome violenta. Fome? O bairro Jardim Botânico que tem no Rio. É um bairro? É um bairro. Tá bom, vai. Não, mas isso é uma piada meio... Deixa pra lá, deixa Tá. pra lá. Não gostei da piada. Foi o quê? Tá, Foi uma brincadeira. corta na edição.